Amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia. Professora Alessandra, para mais um encontro. O que será que nós teremos hoje, hein? Olha só, trabalhando na literatura na aula 35.1. É claro, né? Literatura, vamos diretamente para o romantismo. Aí você, professora, novamente, romantismo? Romantismo não é lá do segundo ano? Pois é, nós já vimos esse conteúdo, né? E agora? Amada, só para reforçar, nunca é demais, tá certo? Então vamos lá para nossa aula 35.1. O que nós vamos estudar, né? Romantismo, a questão das características, as gerações, autores e obra. Então nós começamos aqui com uma imagem. Na verdade, essa imagem, o que ela nos traz? Letras, o que essas letras nos traz? Nós temos aqui Velha Infância, lá do grupo Tribalistas. Vocês já ouviram? Olha só, ela diz assim, eu vou ler e aí vamos ver se vocês lembram de algo, né? Você é assim, um sonho para mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa de ser criança. E a gente brinca na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. O que dá pra gente pensar sobre a leitura? O que dá pra gente refletir sobre a leitura? Vocês conseguem imaginar mais ou menos o que traz a letra, qual é a mensagem, qual é a bagagem da leitura? O título, a temática que está envolvida. O que vocês conseguem aí, um com o outro, com o seu colega, né, com a sua turma, o que você conseguiu extrair da mensagem? Quando fala velha infância, quais são as lembranças que a infância nos traz? Qual é o trecho da música que ficou marcado? Opa, essa parte aqui, esse verso, eu gostei, eu me identifico com esse verso. Por quê? Exatamente. Serve para você lembrar, né? Na tua infância, você brincava com os teus colegas? Ou vocês já são aí dessa geração só tela, tela, tela? O que a gente traz da infância? Nós temos, né, Márcia? Bastante. Muitas lembranças da nossa infância. Então, Tribalistas, nós vamos já saber um pouquinho sobre eles, nos trouxe aí essa mensagem sobre a questão da infância, velha infância, a saudade. Então, qual é a mensagem colocada? É sofrimento? É nostalgia? É uma lembrança aí de algo que você viveu e ficou marcado na tua memória? Reflitam sobre, coloquem as experiências aí entre vocês. É o momento para a gente refletir sobre a nossa infância. Exatamente. No tempo, quando a gente era criança, tinha várias brincadeiras. Entendeu? Lá do meu tempo, não é tão distante assim, não. Quando eu falo lá do meu tempo, parece que faz tanto tempo. Na minha época, né? Na minha época, a gente dança, a gente canta, a gente brinca, a gente pula. Quem é que não gosta de pular corda? Quem é que não gosta de pular, brincar de amarelinha? Tinha brincadeira do elástico. Ixi, de bete. Bets. Bets, pegava um pau na canela. E você? E vocês? Quais são as lembranças que vocês ainda têm, que vocês... E muitas vezes é da infância, mas vocês ainda praticam, com os irmãos, com os primos, né? Tinha esconde-esconde também. Quando vai pra casa dos avós, então, eu gosto de ficar com você. Viu só? Eu gosto de brincar com você. Meu riso é tão feliz contigo. Olha só, é porque faz bem a companhia do outro, né? Das amizades aí, fala das amizades, do companheirismo, né? Lá da velha infância. Vamos lá, vamos seguindo. Aqui nós temos uma imagem que tem tudo a ver. Isso. O que essa imagem também, ela nos passa, né? Ela nos dá uma ideia de quê? Olha aí. Só o coraçãozinho. Os corações, depois de você ter
ter lido aí sobre a velha infância, ter relembrado as suas memórias. Nada melhor. As memórias afetivas. Nada melhor do que você aí, olha, os corações para representar bem a nossa fala. E todo mundo traz aquele amigo, aquele colega, aquele primo, aquele irmão que fez parte dessa tua infância. E às vezes, né, lá, né, no tempo que criança era muito amigo, depois vai embora para outro estado, ou muda de cidade, muda de bairro. E quando vocês se reencontram? É só contar a história, né? E relembrar ali os bons momentos. Então fica essa mensagem para vocês sobre a velha infância, o momento de relembrar tudo que vocês viveram, de brincadeiras, de histórias, para poder seguir aí a vida. Então aqui no tom de conversa, né, fala assim, qual é a temática da letra da música Velha Infância? É claro, né, que a gente já comentou um pouquinho aqui para vocês. Fica até mais fácil para vocês conversarem, né, entre a turma. Quais são? Cada um poderia colocar assim o seu ponto que você lembra. Qual era a brincadeira? Tem, além da brincadeira e da amizade, a questão do cheiro da comida, daquele local que ficou marcado para você. Então dá para você passar assim uma tarde falando, então marcar um momento aí para você falar sobre um café literário. Café literário é um momento assim excepcional para vocês falarem sobre as experiências de vocês. São as memórias afetivas. Exato. Então, vamos que vamos então, dando continuidade. Vamos lá, de olho na tela, o que fala sobre a temática da letra da música, né? A música Velha Infância descreve as lembranças da infância e o sentimento de amizade e alegria de brincar com as outras crianças. A letra expressa a saudade do tempo em que eram apenas crianças e não se cansavam de brincar, de cantar e dançar. Vamos conhecer um pouquinho, né, sobre a banda, o grupo, né, Tribalistas. Olha aí, vocês já viram? Acho que vocês recordam, né? Tribalistas, nós temos aqui os integrantes e a história do grupo começou em 2002, quando 3 renomados artistas da MPB, Arnaldo Antunes, ex-Titãs, Carlinhos Brau, fundador da banda de samba reggae, Timbalada, e Marisa Monte, considerada uma das mais bonitas vozes pela revista Rolling Stone Brasil, decidiram formar os Tribalistas, que é uma linda música, né? Exato. Então, vamos que vamos agora para a literatura, nossa árvore do conhecimento. Vamos falar sobre o que mesmo a aula de hoje? Romantismo. Vamos puxar um pouquinho com vocês sobre o romantismo, né? Vocês lembram lá do segundo ano? Vamos relembrar um pouquinho o que a gente já estudou do romantismo. E o que ficou na memória de vocês? Já que nós falamos tanto sobre memória afetiva, agora é o momento. O que marcou dentro da literatura o romantismo para os senhores, lá do segundo ano? E agora no terceirão nós vamos relembrar. Digam aí. Um autor do romantismo. Isso. Ou uma obra. Né? Se você fala do autor, você lembra da obra também do romantismo. Exato. Qual seria a obra que ficou aí marcado para os senhores? Carregado aí de sentimentalismo, a questão da natureza, né? Vamos lembrar, vamos buscar na nossa memória. Idealização das mulheres, né? Ele idealizava a mulher, entendeu? Essa questão do patriotismo. Então, tudo está relacionado a quem? A este período, né? Do romantismo, dessa escola literária. Sabemos que dentro do romantismo no Brasil, nós temos, assim, a parte da poesia, que é dividida em quê? Em fases, e a parte em prosa. Exatamente. A prosa que você vai ler o quê? José de Alencar. Lembraram? Então, lembrar que tem a questão romance urbano, histórico, regionalista, indianista. Pronto. Quem mais faz parte da equipe de José de Alencar? Porque o José de Alencar é um dos principais autores, né, da questão da prosa. Exatamente. Ele faz parte das 4 etapas. E na poesia? Quem que se destacou na poesia do romantismo? Muito Lembraram? bem. Lembraram de Gonçalves Dias, né? Lembraram de Castro Alves. Opa, professora, exatamente das gerações, as fases, né? Tem a primeira fase,
que é nacionalista, né? Aí tem também a questão da segunda fase, pessimismo, angústia. E a terceira fase, que fazia sempre uma crítica, né, à sociedade. Lembrando disso? Então, amadinhos, fiquem tranquilos que a gente vai recordar tudo. Isso, e concentra, sem pressa, que vai dar tudo certo. Então, nós vamos relembrar para os senhores. Então, vamos lá então. Vamos lá para falando um pouquinho do romantismo no Brasil. Olha lá. O movimento romântico brasileiro teve como marco inicial a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, ali em 1836. Então, é o marco inicial. Olha a obra. Isso. Então, é importante vocês sempre lembrarem, né? Passou, nós vimos ano passado, mas quando você já ouve alguma coisa, já vem a lembrança. Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, José de Alencar, e aí vamos relembrando. Na poesia é possível identificar ao menos 3 gerações do romantismo brasileiro, que pode ser também em alguns livros você encontrar como fases, né? 3 fases, 3 momentos. Que o primeiro momento, indianista, olha aqui a imagem, para não esquecer, né? Indianista, é da questão da nacionalidade, viu só? Ultra românticos, como assim? Porque essa imagem aí, ó, o que te lembra essa questão do ultra romantismo, da questão do mal do século, né? Que nós temos aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho. Aí tem também condoreiros. O que quer dizer essa árvore? Aquela que voa bem alto, bem né? alto. Bem alto. Opa! Entendeu? São as 3 fases da questão da poesia. Primeira geração, considerada aí a nacionalista ou indianista. E aí nós não poderíamos esquecer de quê, pessoal? Canção do Exílio. Vocês, não é novidade para vocês já ouviram, lembram? Em algum momento, em alguma atividade, olha lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, a Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Então, quando fala exílio, ele não estava na sua terra, né? Não estava na sua terra, estava em outras. Isso, e aí, olha aqui. Então ele começava o quê? Aquela saudade, né? Aquela questão de patriotismo. Quando fala assim, minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Quer dizer que as aves do país dele, da terra dele, são o quê? São melhores, né? Pode ver pelos versos, nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Então aí você já encontra a característica marcante da primeira geração da questão nacionalista, né? A questão do patriotismo. Isso, sempre falando aí da saudade, sempre comparando, né? Aqui tem, mas lá é melhor. Aqui tem, mas lá é melhor. Nosso céu tem mais estrelas. Então dá pra gente observar aí essa característica, certo? Os primeiros românticos são conhecidos como nativistas, pois seus romances retratam índios que viviam livremente na natureza, numa representação idealizada. Tá? Então o índio ele é transformado no símbolo do homem livre e incorruptível. E também a outra característica que segue aqui, nacionalismo. Então, olha só, o Brasil recém, né, independente, aí você vai, poxa vida, quem será o herói quem vai ser o nosso, quem vai representar? Porque lá na Europa era outro, né? Tinha, sabe aqueles guerreiros, né, que participavam de batalhas. Não, o nosso vai ter que ser valente. Quem era que estava aqui no Brasil? Quem que ia representar a nossa terra? Nada melhor do que
o índio valente. O herói, né? O herói forte. Gonçalves de Magalhães iniciou o movimento romântico no Brasil com o lançamento do livro Suspiros Poéticos e Saudades. O autor foi considerado um grande teórico do movimento por causa do prefácio de seu livro inaugural. Então, vocês não esqueçam, Suspiros Poéticos e Saudades, Gonçalves de Magalhães, com o marco aí do romantismo no Brasil. Exato. E aí parece muito com o próximo, pessoal, só que não confunda, Gonçalves de Magalhães é um, e aí o nosso próximo é Gonçalves Dias. Exatamente, ó. Foi poeta, jornalista, advogado, teatrólogo, estudou Direito na Universidade de Coimbra, em Portugal, onde escreveu a clássica canção do exílio. Exatamente, essa que a gente acabou de ler, tá certo? Então, quem dá início? Gonçalves de Magalhães. Quem é que vai fechar essa questão? Gonçalves Dias. Segunda geração, também conhecida como a ultrarromântica ou do mal do século ou byroniana, certo? Junto ao meu leito, aí vão identificando aí o que é diferente da primeira geração, tá? O que a gente consegue identificar aqui? Junto ao meu leito, com as mãos unidas, olhos fritos no céu, cabelos soltos, pálidas sombras de mulher formosa, entre nuvens azuis, pranteia orando. É um retrato, talvez, naquele seio, porventura sonhei douradas noites, talvez sonhando desatei sorrindo, alguma vez nos ombros perfumados, esses cabelos negros em delíquio, nos lábios dela suspirei tremendo. Ó, sempre também puxando para essa questão da mulher, né? Idealizando a mulher. Perceberam? A questão aí da mulher idealizada. Então, tem marcada aqui, é uma das características do romantismo no Brasil. Assim como acontecia lá em Portugal, a mulher também aqui no romantismo no Brasil era idealizada. O tema que fascinou os escritores da segunda geração romântica brasileira foi a morte. Nas obras dos escritores desse período, terceiro ano, está presente o quê? Uma visão negativa do mundo e da sociedade na qual eles expressam seu pessimismo e sentimento de inadequação à realidade. Era bem carregado, né, Márcia? Aquela questão da morte, nada estava bom, aquele sentimento de eu não pertenço, certo? Não sei o que eu estou fazendo aqui, não havia uma satisfação. E aí eu preciso identificar em qual geração que eu encontro essa questão, Digam aí. Na segunda geração, né? Na ultrarromântica. Por que ultrarromântico? Porque eles eram exagerados. Eles gostavam de sofrer, sofrência mesmo, tá certo? Eles queriam morrer de amor, eles não se alimentavam, eles passavam horas e horas batendo papo ali e não se cuidavam, não se cuidavam, bebiam. Era na boemia. Era algo assim, era pra morrer mesmo, tá? Entendeu? Vocês imaginam quando alguém sofre por amor? Vocês conhecem esses casos assim? Eu vou ouvir essa sofrência aqui porque eu quero lembrar de tudo que eu vivi. Aí fica ali, martirizando, né? Então existem pessoas... Um local que eles adoravam, né? Também, depois da bebedeira, fazer encontro em cemitério, gente. Pois é, olha aí, já pensou? Atração e medo, desejo e culpa. A imagem de perfeição feminina apresenta os traços de morte, condenando implicitamente qualquer forma de manifestação física do autor. Então, segunda geração, melancolia, pessimismo, tristeza. Exatamente. Marcou a segunda geração, essa fase do romantismo. Álvares de Azevedo morreu muito jovem, que era uma das características dos autores da época, era morrer muito jovem por essas questões que nós colocamos para vocês. Mas desenvolveu uma poesia em que se identifica
a essência do mal do século, desajustamento diante da vida, tá? E ainda a Lira dos 20 anos, poema do Frade, Noite na Taverna e Macário, certo? E aí nós temos também Casimiro de Abreu. O mais ingênuo dessa geração. O poeta revela um desejo de refugiar-se na infância, mas ele era novinho. Mal saiu, trocou as fraldas, já estava com saudades da infância. Seus poemas foram muito populares pela linguagem simples, melodiosas ao sarau da época. Então, marque aí, Casimiro de Abreu. Isso, Álvares de Azevedo, depois Casimiro de Abreu, Junqueira Freire. Olha aqui. O autor viveu um conflito entre a vida religiosa e a vida mundana. Olha aí o conflito, hein? Sua frustração com a vida religiosa manifesta-se na grande tensão de seus poemas. Então, Junqueira Freire passou por essa situação, certo? Ele viveu esse conflito entre o quê, professora? Entre a sua vida religiosa e a vida mundana. Então, nós nem precisamos falar muito para você compreender. Imagina aí, você ficar naquele conflito entre a vida religiosa e a vida no mundo, certo? Imagina o conflito? Então, Junqueira Freire ficou aí marcado por essa questão. Inspirações do Cláudio e contradições poéticas. Então, nós temos aqui agora falando, um pouquinho da terceira geração. O que nós temos da terceira geração? Lembra lá da ave, Então, aquela ave que voa bem alto, exatamente o condor. Então, aqui, é a geração condoreira, também conhecida como um social, que faz crítica, para alertar, exatamente. E chamados poemas de... que eles declamavam o poema como se fosse comício. Lembrando, A terceira geração é também conhecida como condoreirismo. Os poetas dessa geração apresentam estilo grandioso ao tratarem de temas sociais. Então, quem que marcou a terceira geração? Só aqui, nesse trechinho, você já vai prestar atenção e você vai falar para mim. Comprometido com a causa abolicionista e republicana, desenvolvendo assim a poesia social. Quem é que marca na terceira geração sobre essa questão? Qual é o poeta? Conhecida como poeta dos escravos. Isso, lembra aí, gente? Foi bem trabalhado aí pelos senhores, lembra? Terceira geração, teve um poeta aí que se destacou. Ele questionava, ele trabalhava, ele brigava, ele gritava sobre uma questão bem conhecida. Busca aí na memória de vocês. Qual será, Então, lembraram? Então, olha, Castro Alves. Muito bem. Castro Alves. Quem foi Castro Alves em terceiro ano? Nós temos uma imagem aqui e essa imagem nos faz lembrar também uma situação ligada a ele. Então, Castro Alves é o poeta que mais se destaca. Ele começa a escrever poemas sobre a escravidão, retratando em seus poemas o lado feio e esquecido pelos primeiros românticos, certo? Ele começa, vamos dizer assim, a incomodar, ele começa a falar. E aí vem toda uma realidade se encaixando nessa terceira geração, que é a da crítica social. Ele começa a colocar aí, digamos assim, ele vai expor os problemas que aconteciam, que não eram só flores. Tinha também toda uma questão social, certo? Essa geração, ele sofreu também grande influência, do escritor francês Victor Hugo, também chamada de geração hugoana. Qual é o grande foco da geração, que a professora acabou de falar, dos escritores? Então, os problemas sociais e abolicionismo. Olha o período que aconteceu. 1836 é quando começou, Mas aí quando você vai pensar,
1800, qual o ano que aconteceu a questão da libertação dos escravos, da Lei Áurea? Prestaram atenção na aula do professor Beto, do professor Lorismar? Então, aí você vai ver que foi em 1888. Então, de tanto Castro Alves falar e outros autores falaram, bater na mesma tecla, que acabou o quê? Ocasionando a libertação dos escravos. Tá bom? Então, vamos dando continuidade. Suas principais obras, de quem nós estávamos falando, certo? Espumas Flutuantes, Navio Negreiro, olha aí o destaque, né, de Castro Alves, Vozes da África, Lírico Amorosa. Os ultrarromânticos concebiam as mulheres como seres inacessíveis que eles apenas contemplavam. Então vejam como a figura da mulher era idealizada aqui no romantismo. Ele coloca o termo inacessível, imagina? Então como que essa mulher era colocada? Aquele ser que era intocável, que você não poderia ter contato? Como é que é? Como é que vocês imaginam aí essa questão, né? Da mulher dentro do romantismo. O homem é conquistador e apresenta a mulher como um ser com quem se envolve. A mulher ideal para casar. Isso. Aí você vai começar a prestar atenção também, quando vou chegar na parte da prosa, aí você vai olhar, vai ler senhora, você vai ler diva, vai ler Iracema, que vocês já leram no primeiro ano, já tiveram o primeiro contato, tá certo? Aí vocês já vão perceber como que era a diva, como que era Lucília, né? Sempre falando da mulher da corte, né? Da alta sociedade, não é assim? É como se a mulher, ela não... É isso que a professora Márcia falou, a mulher perfeita. E aí, vocês concordam? Né? Nessa época aí do romantismo, nessa fase em que a mulher era idealizada, então a mulher era perfeita, não tinha defeitos, a mulher ideal para casar, qual seria a mulher ideal para ser apresentada à sociedade? Exatamente. Então tem todo esse detalhe aí, ela tinha que ser aquela mulher, digamos assim, padrão. E qual era o padrão? Certo? Porque mais à frente nós vamos ver o outro lado também. Só que nesse momento aqui a mulher, ela era inacessível, tinha que fazer muito para chegar até lá. Compreenderam aí? É uma das características bem fortes do nosso romantismo, perceberam? Então vejam que a primeira geração voltada, ela vem aí, né? Voltada... Nacionalismo, Isso. indianismo. A segunda geração, perceberam que houve uma diferença entre a primeira e a segunda? A segunda, ela vem carregada de quê? Vem carregada daquele sentimento de pessimismo, da morte, eu não me encaixo nesse Desilusão, mundo. negativismo. Exato. Negativismo, egocentrismo. E aí eu chego na terceira fase com o quê? Ó, com a questão social. As críticas, né? Abordadas aí. Querem mudança e assim, tanto que tá aí, né? Na poesia Navios Negreiros, né? E fazendo essa comparação com... Está associada essa questão de Condoreira, né? Que é a questão da águia da Cordilheira dos Andes, amado. Com o intuito de revelar sua mais importante característica. Qual era a característica? Liberdade. Tá bom? Então, por isso que fazia isso. A liberdade. Da terceira geração, tá, pessoal? A questão da liberdade, de você sair daquela caixinha e buscar aí novos horizontes. Exato. Então, vamos lá, já falamos um pouquinho, né? Agora aqui, vamos então à prática. O que será que nós vamos fazer agora? É essa. Vocês prestaram atenção dessa questão das características, né? E qual é a temática que envolvia cada fase, né, da geração. Nós estamos falando da questão da poesia, que em 3 fases, né? A primeira e a segunda e a terceira. Presta atenção. Primeira, nacionalista e indianista. Isso, marca aí no caderno. Da poesia. Aí a segunda é o pessimismo, né? Egocentrismo. E a terceira, estou falando das que estão marcando, que mais se destaca, tá? E da terceira geração, aquela que fazia crítica social e também que defendia o quê? Essa questão da liberdade.
Bom, criar asa, voar mais alto, ser livre. Olha lá. Sou como a pomba e como as vozes dela. É triste o meu cantar. Flor dos trópicos, cá na Europa fria, eu definho chorando, corando noite e dia. Saudades do meu lar. Casimiro de Abreu. Isso, falamos sobre ele, lembra? Então já veja onde é que ele se encaixa, Casimiro de Abreu, e aí fica mais fácil na hora de se praticar aqui. A estrofe acima salienta uma das linhas da reduzida temática da poesia de Casimiro de Abreu, que é a... Vamos lá, então. Vamos aqui, ver. ó. Nós temos aqui a vida familiar, a paisagem nativa, a saudade da pátria, a ternura sonhadora, timidez amorosa. Então, vocês já viram que já leram as alternativas. A gente vai retomar o poema. Isso, olha, observem bem, né? Sou como a pomba e como as vozes dela. É triste o meu cantar. Flor dos trópicos, cá na Europa fria, eu definho corando noite e dia. Saudades do meu lar. Então, certo? Né? A estrofe acima salienta uma das linhas da reduzida temática da poesia de Casimiro, que é A, B, C, D, E aí, O, E. isso, e aí vocês podem trabalhar por eliminação, né, gente? Lembra aquela dica que a gente sempre passa para vocês? O que dá para eliminar aqui? Eu tenho vida familiar, paisagem nativa, saudade da pátria, a ternura sonhadora ou timidez amorosa. E Casimiro de Abreu faz parte da primeira, segunda ou terceira geração? Isso, você encontrando ali onde ele se encaixa, fica mais fácil responder. O que vocês encontraram aí? Falando de Casimiro. Eles estão tão quietinhos, né? Eles estão, mas eu acho que eles já responderam. Eu sempre penso na dupla. Aí você está com a minha amiga aqui, aí nós já vamos responder antes da professora corrigir. Já responderam. Qual foi a alternativa? Falando de Casimiro. A, B, C, D, O, E. Olha só aqui, ó, né? E aí nós podemos encontrar isso lá, né? Saudade da pátria. Vocês conseguiram encontrar na leitura da estrofe? Vamos lá para verificar Quando ele fala assim, sou como a pomba e como as vozes dela. É triste o meu cantar. Flor dos trópicos, cá na Europa fria, eu definho corando a noite e dia. Saudades do meu lar. Aqui nesse último verso, Isso. já diz, né? Saudades do meu lar. Lá, por que fala da saudade do lar? Você sabe que Casimiro de Abreu, ele foi um poeta brasileiro da segunda, né, geração. E eles sempre iam, né, a maioria dos jovens daquela época, eles iam estudar na Europa, fazer faculdade fora, né? E aqui na terceira linha, quando fala bem assim, é triste o meu cantar, flor dos trópicos, cá na Europa fria. Quer dizer que ele estava na Europa fria. Aqui é identificado e aí dá pra gente ir matando a questão, certo? Cá na Europa fria, eu definho, corando noite e dia, saudades do meu lar. Então, compreenderam? Ficou fácil, como diz a professora Márcia? Ficou fácil para vocês? Muito fácil. Deu para relembrar as 3 gerações e os principais autores? Deu? Ficou fácil? Fácil demais. Então, amados, aqui na aula do romantismo, a gente pegou a parte da poesia. Lembra que a gente focou na poesia? Isso. Nas 3 fases, né? Nas 3 gerações. Primeira geração, ó, qual é o marco inicial? Quem que marcou com qual obra? Qual Gonçalves? Quais as características? Quais as características? Foi Gonçalves Dias? Ou Gonçalves Magalhães? E aí? Aí você já sabe, né? Ah, professora, quem marcou o romantismo no Brasil começa em 1836 com a obra de Gonçalves Magalhães. Nós temos da primeira geração, quem que se destaca? Gonçalves Dias. Por quê? Essa questão do patriotismo e nacionalismo,
tá bom? Que E fica a bem marcado segunda aí pra geração, aí vai puxando. Ah, aquela geração que era muito chororô, era tudo pra ele não tava bom, era muita Só falava de angústia, amor, sofrimento. o amor que não Quanto era mais- correspondido. Mais sofrência, melhor é pra eles. Oh, meu Deus do céu. Lá eles não se limitava mais de um. Aí o bebê. E lá naquela época, era moda pegar o quê? Tuberculose. Exato. Tá bom? Mas olha só, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta para a nossa Tchau. revisão. Até lá.